Deus tem algo para falar no seu coração, porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela mexe conosco. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela corta, ela aprofunda, ela entra no mais profundo do nosso coração, do nosso espírito. A palavra de Deus, ela então é apta para julgar os nossos pensamentos, os nossos corações. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra essa manhã, ainda nessa direção de nós avançarmos com relação a tudo aquilo que Deus tem para nós. Quero compartilhar uma palavra sobre a superação. Nós precisamos aprender a superar. Uma palavra sobre superação que leva você a avançar, que leva você a seguir adiante. Tem muitas pessoas que vivem suas vidas, seja espiritual, familiar, no casamento, financeira, profissional, vivem suas vidas totalmente estagnados e paralisados. A estagnação não combina com o que Deus tem para nós. Deus quer sempre nos mover. Somos chamados, a caminhada de fé é uma caminhada de movimento. Movimento zero é morte. A pessoa morreu, está ali no caixão, não se move mais. Movimento zero é morte. A fé é uma musculatura que precisa sempre ser exercitada, porque senão ela vai atrofiar e vai morrer. Assim, os caminhos de Deus para nós precisa sempre nos levar a movimentos das práticas espirituais, oração, jejum, a leitura da palavra de Deus, o congregar. Movimento zero é morte, e nós precisamos buscar em Deus nos movimentar, mesmo que a circunstância muitas vezes se pareça não mudar em nada, mas os céus não permanecem parados, o seu coração não precisa permanecer parado. Então, essa é a palavra que nós vamos falar e mergulhar aqui nessas águas, a superação, avançando em direção a uma nova fronteira do seu destino, buscando esse entendimento que você está autorizado a prosseguir, a avançar em prosseguir em direção ao quê? A tudo o que Deus tem para você. E quem está te autorizando a prosseguir? O próprio Senhor, a própria palavra de Deus. Então vamos lá, o que tem impedido você de seguir adiante? O que tem impedido você de avançar, de prosseguir? São os traumas, são as dores, as marcas que você carrega? É a dor, é a vergonha? Isso tudo tem o poder de nos prender. Ao longo da nossa vida, nós levamos muitos pesos, muitos pensamentos, muitos sentimentos, que têm esse poder de nos aprisionar, de nos estagnar. Você conhece alguém estagnado e paralisado na vida? Tem muitas pessoas que ficam andando em círculo na sua vida, sem então avançar e prosseguir. Os pesos, os traumas, a dor, a vergonha, tudo isso tem o poder de nos prender, e infelizmente essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Muitos estão presos, não é uma prisão física, mas é uma prisão da alma, da mente, das emoções. Muitos estão presos, estagnados e paralisados, na fronteira do seu destino, não conseguem avançar. E nós estamos aqui hoje criando uma expectativa. Nós estamos criando uma expectativa no nosso coração, porque se a sua expectativa estiver sempre direcionada ao trono de Deus, a chance de você decepcionar é zero. Se a sua expectativa estiver direcionada no outro, nas pessoas, no que vão falar ou pensar de você, a sua chance de decepcionar é 99,9%. Então que a sua expectativa hoje esteja na presença de Deus, no poder de Deus, naquilo que Ele vai fazer na sua vida. E nós estamos aqui gerando e criando essa expectativa de um novo tempo.
de uma nova estação para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento. Já pensou seu casamento mudar de fase? Já pensou a sua vida mudar de fase, ir para um novo tempo? Sua vida financeira mudar de fase, você vencer as dívidas, vencer aquilo tudo que tem te escravizado e avançar para um novo tempo? Então, essa é a nossa expectativa, e a leitura que eu quero fazer com você está em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. A Bíblia, ali no livro de Crônicas, fazendo um relato das genealogias, de repente, subitamente, do nada, aparece o relato dessa pessoa, Jabes. E é incrível porque está ali sendo feito um relato do livro de Crônicas, da genealogia das pessoas, das tribos de Israel, e do nada aparece o nome de Jabes. E se a Bíblia então menciona o nome dessa pessoa e a sua curta trajetória ali na Bíblia, é porque nós precisamos aprender algo com Jabes. E acompanhe comigo essa leitura, por favor. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e 10. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera me abençoasses, expandisse o meu território, que a sua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que incrível é essa curta história e passagem desse homem chamado Jabes. E nós temos muito a ver e temos muita identificação com Jabes. Jabes é uma pessoa que ele nasce com um estigma, ele nasce com um demérito, causando muitas dores à sua mãe. O passado de Jabes então tinha um peso. A história de Jabes tinha um peso de dor, de sofrimento, sua história era marcada com isso. Nós temos aqui alguém que poderia muito e que teria muitas justificativas para não prosseguir, para avançar. Ah, veja aí, você vê minha história. Eu nasci, já causei sofrimento, eu nasci em meio a muitas dores, a muitas perdas, causei dor à minha mãe, muito sofrimento. Jabes tinha tudo para se vitimizar, mas não é isso que acontece. Ele tinha tudo para se vitimizar e para se esconder através das marcas, dos pesos, dos estigmas que ele carregava na sua história. Mas a Bíblia diz que este homem se torna o mais destacado, o mais bem-sucedido, apesar do seu infortúnio da sua história, apesar de que a sua história não o ajudava. De alguma forma aquela marca, aquele infortúnio de dor, de sofrimento, não impediu Jabes de prosseguir e de avançar. Sua vida não ficou paralisada. Mas infelizmente, nós temos muitas pessoas que, em relação aos infortúnios da sua história, das perdas, das dores, dos seus sofrimentos, das marcas da sua história, essas pessoas se tornam escravas de uma geografia existencial de derrota, de crise, de perda, de dor. E tem pessoas vivendo escravas de uma geografia existencial de vícios, de derrotas. Hebreus 12:1, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aquilo que vem sobre a sua vida para te sobrecarregar, os pesos, os traumas, os fardos, tudo isso tem o poder de prejudicar a sua carreira, de impedir você de avançar. E não é uma carreira profissional, é uma carreira espiritual, emocional, familiar.
Os pesos que você carrega, se você não resolver, vai impedir você de desenvolver sua carreira como marido, como pai. Então, existem pessoas que não mudam a geografia da sua existência. É sempre uma geografia de dor, de sofrimento, de perdas, de traumas, de marcas, de ressentimentos. Ei, Deus está sempre querendo mexer na geografia da nossa existência. Veja só essa trajetória do povo de Israel. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Egito é uma geografia existencial de escravidão. E Deus tira esse povo de lá. Ei, acabou o tempo da escravidão, vamos levantar e vamos caminhar. Olha o movimento aí. Deus tira o povo da escravidão do Egito e coloca o povo então no deserto. Mais uma geografia existencial de provas, de provações, de escassez. O deserto da vida, ou você sai aprovado ou você não sai. Deus então tira o povo do Egito, coloca o povo para atravessar o deserto e leva o povo diante da terra prometida. Outra geografia existencial de conquista. Ei, está na hora de conquistar agora, vamos vencer gigante. Ei, está na hora de pôr o pé agora na terra prometida que eu tenho para você. Vamos vencer gigantes, vamos derrubar gigantes, vamos conquistar. Uma geografia existencial de conquista. Então Deus sempre quer mexer nessa área da nossa vida, na nossa carreira, na nossa família. Então o que acontece com Jabes, apesar da sua história, do seu passado ter sido marcado com essas dores, com esses traumas, ele se tornou mais destacado, ele se tornou bem sucedido. O que houve, o que aconteceu com Jabes, que apesar da sua história, do seu passado, ele então se tornou mais destacado entre os seus irmãos. Houve o que eu chamo uma superação. Há momentos na nossa vida, na nossa história de vida, que nós precisamos muitas vezes revisitar. Mas pastor, como eu revisito momentos da minha história? Lembrando, conscientemente, com a ajuda do Espírito Santo, sem fugir. Lembra, traz a memória, e então você dá um novo significado àquela situação. Então você traz uma superação, que é uma ação voltada para a mudança. Olhar para a sua história de vida, resolver, enfrentar, superar aquilo que de alguma forma está te paralisando. Então superação é vencer suas frustrações, suas perdas, suas marcas, suas dores. Olhar para a sua história de vida. Curar é enfrentar. Você precisa de cura da sua alma, cura nas suas emoções. Curar é enfrentar. Enfrentar é trazer para frente. Enfrentar é trazer para frente. Olhar para a sua história de vida e resolver aquilo que está te paralisando. E é interessante aqui essa reflexão, porque o mundo todo está em constante evolução. Não podemos mais negar a velocidade que as coisas evoluem, crescem e se desenvolvem. E nós precisamos a cada dia dessa mesma perspectiva, da melhora, da evolução, do crescimento, do aprendizado. Você não vai experimentar superação sem disposição de aprender. Se fechar é a pior escolha. Se fechar é a pior escolha. É impossível você avançar em direção à fronteira do seu destino sem essa disposição de melhorar. E nós precisamos dessa perspectiva de melhorar quem nós somos, como pai, como marido, como um cristão, como um cidadão. Nós precisamos a cada dia melhorar. A proposta do Evangelho não é simplesmente um adereço debaixo do nosso braço. A proposta do Evangelho é uma mudança radical de mente e de coração. Essa é a proposta do Evangelho,
mudar como você pensa, mudar como você fala e mudar como você sente. Uma proposta, essa é a proposta do Evangelho. O que passar disso, o que não atender isso, cai naquele campo que Jesus combateu tanto, da religiosidade. Da religiosidade. Então nós precisamos melhorar quem nós somos, melhorar como pessoas, e não precisamos viver refém dos erros que os outros cometeram conosco, e até mesmo que nós mesmos cometemos. Você não é os seus erros, você é o que você decide fazer com eles. Você não é o que fizeram com você, você é o que você decide fazer com o que fizeram com você. Então Jabes, ele tinha uma marca na sua história, marca de dor, de sofrimento. Ele tinha tudo para viver uma vida estagnada e paralisada, no vitimismo, na frustração, na geografia existencial da frustração. Então, ele faz uma oração. Mas não é qualquer oração, uma oração ousada. E ele se recusa a ficar naquela geografia existencial do trauma, do sofrimento, da ferida. E ele então ora a Deus: Senhor, me abençoe, vem expandir meu território. O meu território está limitado aqui a esse lugar de dor, de sofrimento, de marca, de estigma, falta de oportunidade, porque veio sobre mim esse rótulo. Senhor, me abençoe, expanda o meu território, me ajude a avançar, não deixe minha vida limitada nesse trauma. Foi essa a oração de Jabes, e esse é o nosso chamado também, de fazer uma oração ousada em direção ao que Deus tem para nós, abraçando a nossa identidade, para você alcançar e se tornar quem Deus te criou para ser. Aqui nós entendemos que há uma batalha de argumentos, né? O Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nosso conceito de batalha está contaminado, está distorcido. A ênfase não é lutar contra as forças externas, mas a ênfase é lutar contra as forças internas. Veja, a natureza da batalha nos mostra que há uma batalha de argumento. De um lado, a ideia de Deus para você. Qual é a ideia de Deus? Que você avance, que você prospere, que você seja vitorioso, que você combata o bom combate, que você não fique estagnado. A ideia de Deus para você é te levar constantemente em direção à sua terra prometida. E a ideia do mal para você é te matar, roubar e destruir sua fé, o sentido da sua vida, seu casamento, sua esperança, fazer você viver uma vida à margem do que Deus tem para você. Há uma batalha de argumentos, né? Eu lembro, tinha um desenho antigo, né? Ali do nosso tempo, que de um lado tinha um anjinho e de outro lado tinha um capetinha. Quantos se lembram desse desenho? Né? E do lado o anjinho ficava falando na cabeça da pessoa, no ouvido da pessoa: não faça isso, olha, isso não é coisa de se fazer, né? Vai dar ruim, não faça isso, pense bem. E do outro lado o capetinha: vai mesmo, faça, isso é para você, não leve desaforo para fora, como assim? Não leve desaforo para casa, vai, faça mesmo. O nome disso é uma batalha de argumentos, entre a ideia de Deus para você e a ideia do mal para você. Então nós precisamos entender que essas vitórias internas, elas falam muito na nossa vida, e nós precisamos compreender a natureza da batalha que nós estamos envolvidos, porque as feridas emocionais que nós carregamos são como prisões invisíveis, que paralisam nossa alma, impedem o nosso crescimento. Feridas emocionais são altamente contagiosas. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim, que ninguém fique fora da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja quanta coisa possa
Quanta coisa pode crescer do nosso coração. Então, a resistência sempre vai se apresentar quando você decide avançar em direção ao que Deus tem para você. A resistência sempre vai aparecer. Então chega o tempo que você precisa tomar essa consciência da superação. Chega o tempo da sua superação. Você já pensou o quanto é importante você superar? Você já pensou o quanto é importante você superar aquilo que tem te paralisado? Chega o tempo da nossa superação. Jabes aprendeu essa arte da superação, apesar da sua história ter sido marcada com dor, com sofrimento. Ele invoca o nome do Senhor, ele faz uma oração ousada. E foi o que eu disse, Deus ele não tem filhos prediletos, mas Deus honra as nossas escolhas. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Vocês estão aqui essa manhã, e vocês estão aqui porque vocês querem se achegar a Deus. E da parte dos céus também, vai haver uma porção, um toque para chegar até vocês e tocar a sua vida. Amém? Você não veio aqui só para ouvir uma palestra, mas você veio aqui para ouvir uma palavra que sai da boca de Deus para você, para que a sua vida possa se mover de alguma forma. Deus quer mexer com você, Deus quer provocar você, agitar o seu interior, para que você tenha ousadia de quem sabe fazer uma oração como Jabes fez, expandir as suas fronteiras, o seu território. E nós precisamos sim de novas fronteiras da nossa vida. Muitas vezes quando o nosso casamento, quando a nossa comunidade, quando a nossa vida, ela acaba se tornando muito cômoda, paralisada, isso começa então a esfriar, isso começa então a retroceder. E muitas vezes Deus está nos levando a esse movimento para prosseguir. E nós, infelizmente, gostamos de ficar em volta daquilo que nós conhecemos, né? Porque o novo nos dá medo. E aí a gente volta e acaba idolatrando demais a zona de conforto. E todas as vezes que a nossa vida com Deus, todas as vezes que a igreja deixa de ser um movimento vivo, se torna, sabe o quê? Um monumento. Fiz uma viagem ano passado lá para os Estados Unidos, pastor Hermínio, visitando algumas igrejas lindas, cada templo lindo, igrejas históricas, né? Mas se tornaram um monumento, não tem vida, não tem o movimento de Deus mais. Lindos, né? Um templo mais bonito que o outro, não tem gente, porque a maior matéria-prima do crescimento da igreja, a maior matéria-prima do crescimento da igreja não é a estrutura é importante, precisamos fazer cada dia mais, com excelência. A excelência, ela inspira pessoas e ela glorifica a Deus. Precisamos fazer cada vez mais com excelência, ter o melhor equipamento, ter o melhor palco, e ter a presença. Nós temos entendido que são duas coisas importantíssimas: a excelência e a presença. E nós precisamos buscar isso na nossa vida, fazer as coisas com excelência, e para que Deus possa também se mover na nossa vida. É o que a carta de Colossenses fala: tudo que vier às vossas mãos para fazer, fazei de todo o seu coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, todas as vezes que nós, enquanto indivíduo, vida espiritual, nós paramos de nos mover, nós temos a tendência a nos esfriar. Então nós precisamos aqui criar uma força, né? Criar uma reação, porque avançar significa encontrar resistência. Sim, avançar
é encontrar resistência. Você quer avançar em relação ao seu casamento, ter um casamento mais harmonioso, mais amoroso, quer avançar em relação à sua casa, criando vínculos de afeto, você vai encontrar resistência. Mas não adianta, nenhuma mudança genuína vem por você fazer uma coisa, uma vez só. Às vezes as pessoas, não, pastor, eu já tentei. Tentou quando? Uma vez eu tentei. Mas não é assim que funciona. Você quer gerar mudança e transformação fazendo uma vez, uma coisa só? Não é assim que funciona. Estamos falando de metanoia, mudança de mente, que isso significa mudar o seu estilo de vida. Metanoia, mudança de mente. Então, avançar significa sim encontrar resistências. Temos o texto aí de Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Então, muitas vezes, para você vencer a resistência, essa violência não é uma violência física. Essa violência é uma violência de ímpeto, de vontade, de iniciativa, para você romper com a preguiça espiritual. Muitas vezes tem que usar de violência, levantar um pulo daquele sofá, meu Deus, vamos para a igreja, todo mundo, dá um pulo daquele lugar que está te prendendo. Violência é vencer, é um ímpeto, é uma iniciativa de vencer a preguiça, a estagnação. Quanto mais nós buscamos a nossa identidade, nos tornando quem nós fomos criados para ser, mais as forças das resistências aumentam contra nós. Então nós precisamos aqui nos preparar para a guerra. Nós precisamos nos preparar para a guerra, porque o inimigo se chama resistência, o medo de crescer, as mudanças e o compromisso que isso vai exigir. Então nós precisamos entender que todo avanço vai encontrar ali resistência, e nós temos uma escolha aqui a fazer, nesse momento, nessa manhã, se vamos ficar estagnados, paralisados, nessa geografia emocional, do fracasso, da desistência, da derrota, ou se nós vamos nos mover para um outro nível, Deus quer expandir, Deus quer mexer com a geografia da nossa existência. Jabes, ele invoca o Deus de Israel, e ele diz, quem me dera me abençoasse. Então, nós temos uma escolha a fazer, e para avançar, nós precisamos de uma superação, e eu quero propor aqui, bem rapidamente, de uma forma muito didática, 3 superações que você precisa aplicar na sua vida, para você avançar em direção a novas fronteiras aí do seu destino. Quero te propor essas 3 superações. A primeira delas é você superar as suas decepções, para você avançar e ter uma superação em direção a uma nova fronteira do seu destino. Você precisa superar suas decepções. É tanta gente decepcionada, é tanta gente frustrada, paralisada, decepcionada com Deus, decepcionada com a igreja, decepcionada com o pastor, decepcionada com a família, com o casamento, com o marido. É tanta gente decepcionada. Agora, o que leva as pessoas a esse quadro tão agudo de decepção? Expectativas erradas, ilusões, tudo isso contribui para essa decepção. Agora, o que mantém as pessoas nesse lugar de decepção? Orgulho, justiça própria, dureza de coração. Eu tenho enfatizado muito essa área de cura, de restauração, buscando promover essa saúde emocional, porque essa é a essência de uma vida abundante, a capacidade de você ter um coração sarado, cuidado, restaurado, que aprende a lidar com os desafios da vida. E a decepção é um dos maiores desafios que nós podemos lidar enquanto pastores, conselheiros, psicólogos, terapeutas. A decepção é onde o sonho se torna um pesadelo, onde a pessoa fica estagnada naquela ferida, e a decepção tem sido uma forte marca nessa geração.
A pessoa então começa a ficar, a pessoa decepcionada começa a perder a fé no futuro, em Deus, nos relacionamentos, na autoridade, na família. A desilusão e a decepção tem um grande poder de frustrar os nossos sonhos, interromper nossa missão, nosso propósito. A desilusão e a frustração acabam afastando a gente da missão que Deus tem para nós e do propósito de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos aqui reagir com relação a essa frustração. Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que os discípulos saem de Jerusalém e vão para uma aldeia chamada Emaús. Já era o terceiro dia. Terceiro dia de quê? Que Jesus tinha sido crucificado. Os discípulos então nesse caminho de Emaús começam a revelar sua frustração, sua decepção, sua tristeza. E eles disseram: nós esperávamos que fosse Jesus que havia redimir Israel, mas já é o terceiro dia que ele está lá naquela cruz. Não acontece comigo, com você, quando a gente enfrenta situações que saíram do nosso controle, não saíram como nós planejávamos, e dissemos: puxa vida, mas está esquisito, as coisas saíram do cronograma. E naquele terceiro dia que Jesus estava crucificado, as coisas saíram completamente do cronograma. Esses discípulos então eles vão para Emaús, e Jesus, Lucas 24, a Bíblia nos mostra que Jesus chega até eles, acompanham eles no caminho, mas a desilusão tem esse poder de nos cegar. Eles não reconhecem Jesus, e Jesus começa a ficar falando para eles: olha, não, vocês precisam entender que era necessário, existem profecias falando sobre isso, e Jesus está ali trabalhando para tentar tirar eles desse lugar da decepção. Chegando então a essa aldeia Emaús, Jesus faz menção de ir adiante. Os discípulos então, sem saber que era Jesus, diz: fica conosco, porque já é tarde. Jesus ficou, entrou, ceiou com eles. No momento da ceia, a Bíblia diz em Lucas 24, que os olhos deles se abrem, e eles reconhecem Jesus. Jesus desaparece da frente deles, e a Bíblia então finaliza ali o relato dizendo que na mesma hora, eles se levantaram, saíram de Emaús e voltaram para Jerusalém. Sabe o que a gente tem uma interpretação simbólica, aplicando a nossa vida emocional, desses dois lugares, Jerusalém e Emaús? Jerusalém é a terra do derramado Espírito Santo, é a terra do comissionamento, é a terra do ide, é a terra do propósito. Emaús é a terra da decepção, da frustração, é a terra da depressão, da desistência. Quantos de nós, por as coisas não ter saído como nós planejamos, muitas vezes não sabemos lidar com as frustrações, não superamos então as nossas decepções e vamos para Emaús? A decepção, a frustração faz você sair de um lugar que você nunca deveria ter saído e faz você ir para um lugar que você nunca deveria ter ido. Emaús, a terra do trauma, da decepção e da frustração. Essa é a primeira superação que nós precisamos de ter, superar as nossas decepções. A segunda superação que nós precisamos de ter para avançar é a superação da nossa autoimagem. Sim, uma visão distorcida de nós mesmos, inferioridade, baixo merecimento, crenças que nos limitam em todo o tempo. Estruturas do pensamento que está sempre te puxando para trás. Baixa autoestima, inferioridade, rejeição, baixo merecimento, uma autoimagem totalmente distorcida. E nós precisamos superar isso, porque você não vai avançar em direção ao que Deus tem para você, se você odeia o que você vê no espelho, se você se deprecia toda hora, inferioriza toda hora. E uma forma de nós aprendermos como a Bíblia traz essa importância da autoimagem correta, está no livro de Números, no capítulo 13, você conhece a passagem? Moisés envia os 12 espias até a terra prometida, os 12 espias ficam lá 40 dias, espiando a terra, eles voltam e traz um relato: a terra é boa, mana leite e mel, mas
10 desses espias então começam a dizer: nós não vamos conseguir, lá tem gigante, não vai dar certo, não é para o nosso bico isso aí, Moisés, você está enganado, isso é mais forte do que nós. Aí então eles começam a inflamar o coração do povo inteiro com relação à promessa que Deus tinha dado. Então é triste o que acontece na sequência ali, porque aquele povo que estava prestes para entrar na terra prometida, eles não entram. Deus manda dar meia volta, e aí vem a sentença: para cada dia que vocês ficarem espiando a terra, vai ser um ano no deserto. Aquela geração inteira voltou para o deserto, ficou andando em círculo, ficou ali 40 anos, até que aquela geração morresse e uma nova geração se levantasse para eles entrarem. E é interessante porque Números 13, 33, eles então declaram, e nós podemos entender ali a origem do problema. Números 13, 33, eles dizem assim, esses espias dizem assim: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Como que pode um povo da promessa, um povo que experimentou o sobrenatural de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, chegar diante do maior desafio da sua vida, olhar para o desafio e olhar para si mesmo e dizer: não, nós não vamos conseguir, isso não é para nós. E a Bíblia diz que eles se inferiorizaram, e então Deus deu a sentença, porque a terra prometida não é lugar de gafanhoto, o deserto é lugar de gafanhoto. A terra prometida é lugar de filhos e filhas que têm a consciência da sua identidade e de quem eles são no Senhor, amém? Então a maneira como nós nos vemos faz toda a diferença. Uma visão distorcida de nós mesmos, esse baixo merecimento, essa inferioridade, isso pode estar te sabotando. O que é sabotagem, essa autossabotagem? Ninguém está fazendo nada contra você, você mesmo está puxando o seu tapete. Você mesmo está puxando o seu tapete, não acreditando no que Deus tem para você, valorizando mais o poder do inimigo do que o poder de Deus. Então nós precisamos aqui aprender a superar essa visão distorcida de nós mesmos. Eu sei que muitas vezes isso vem de toda uma história de vida que nós carregamos, porque a pessoa muitas vezes cresceu ouvindo assim: você é um burro mesmo, você não vai dar em nada, você é um fracassado, você não presta, você começa, a pessoa que era para liberar palavras de bênção, começa então a liberar palavras malditas, e essas palavras então se tornam ali fortalezas da mente. E quando você chega ali para conquistar, foi Deus que te levou ali, foi Deus que abriu a porta, é para você, não é para ninguém mais, é para você. Aí essas crenças começam a ativar: não, eu não posso, não, eu não sou ninguém, não, eu não mereço isso. Então nós precisamos superar essa autoimagem distorcida. E por último, a terceira superação que nós precisamos alcançar em direção a avançar ao que Deus tem para nós, é superar as nossas limitações. Nós temos a tendência de fazer das nossas dores, das nossas perdas, das nossas feridas, o centro da nossa vida. De alguma forma, todos nós temos limitações, todos nós temos fraquezas, mas isso não deve ser uma justificativa para nós nos escondermos, ou uma justificativa até mesmo para levarmos uma vida contrária à palavra de Deus, ou uma vida de pecado. As nossas fraquezas, as nossas fragilidades servem para que tenhamos consciência dela e nos tornamos mais dependentes de Deus. O apóstolo Paulo chega para Deus e ora: Senhor, o Senhor pode me livrar dessa situação? Orou 3 vezes, não posso, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós precisamos aprender a superar as nossas limitações. As limitações, fragilidades ou fraquezas não podem se tornar justificativas para uma vida de pecado.
eu estou com essa situação aqui, mas você sabe, né, a carne é fraca. Não, isso aí é justificativa, você está contando uma história para enganar sua consciência. Então nós precisamos dessa mudança, que é um exercício mental, de reconhecer o que precisa ser mudado, experimentar essa renovação da mente. Superar as nossas limitações é uma chave que precisa ser virada. Eu gosto de um texto que está Marcos 5:24, não vou ler o texto, vou só citar aqui alguma coisa. Você conhece esse texto pela expressão, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia começa a dizer que uma grande multidão apertava Jesus ali de todos os lados. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, estava sofrendo de uma hemorragia. Tinha buscado vários médicos, gastou todo o seu dinheiro, mas não adiantou, não melhorou. Pelo contrário, a Bíblia relata que ela só piorava. Então, essa mulher, ela ouve da fama de Jesus. Jesus estava passando ali na rua. Ela ouve da fama de Jesus. Mas a gente precisa entender o contexto dessa mulher, porque 12 anos vivendo uma hemorragia, alguns estudiosos concordam que essa mulher tinha um ciclo menstrual totalmente desregulado. Então, ela tinha esse sangramento constante. A primeira fragilidade, a primeira dificuldade dessa mulher, a primeira limitação dessa mulher era física. Veja, uma pessoa sangrando 12 anos, minimamente ela estava fraca, anêmica, sem força. A segunda limitação dessa mulher, ela era cultural. Uma mulher, quando se encontrava no seu ciclo menstrual, não podia vir a público. Ela é considerada impura, precisava ficar reclusa. Essa mulher, ela tinha muitas limitações. E, por último, a própria multidão que cercava, apertava Jesus. Ela poderia ter olhado Jesus, a fama de Jesus, nossa, mas eu não posso sair daqui, né? Eu tenho essa questão do meu ciclo menstrual, o que vão pensar de mim? Vão me acusar, vão me julgar. Puxa, mas está tão apertado, está tão cheio lá onde Jesus está, eu não vou poder ir lá. Puxa, mas eu estou tão fraca. Não foi nada disso que aconteceu. Essa mulher, então, a Bíblia diz, tendo ouvido falar da fama de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na orla do seu manto, ou na capa, dando-se a entender mais uma vez, essa mulher só pode ter ido engatinhando, abrindo lugar em meio à multidão, vencendo suas limitações, e ela chegou lá e tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, porque ela dizia assim, se eu apenas o tocar, eu ficarei curada. Essa mulher, ela teve uma superação incrível dentro dela. Essa mulher, ela encontrou essa chave, ela também encontrou, ela sintonizou o coração dela, ao coração de Deus, ao tal ponto que ela encontrou essa superação. Se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. E quando ela tocou, a Bíblia diz que a hemorragia sarou, acabou. E Jesus perguntou, alguém me tocou? E os discípulos disseram, Senhor, mas no meio dessa multidão está todo mundo te tocando, está todo mundo te apertando. Não, alguém me tocou, pode parar tudo aí, veja quem é, alguém me tocou. Claro que Jesus sabia de tudo, alguém me tocou. E Jesus quer saber, alguém me tocou, quem me tocou? Então a mulher se revela, amedrontada e trêmula, ela diz, Senhor, eu te toquei. E Jesus então disse a ela, filha, a sua fé te salvou, vá em paz, fique livre desse mal. Foi o que eu disse, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de escolhas. Deus honra as nossas escolhas. E essa mulher então, ela vence essa sua limitação física, social, da multidão. É uma mulher que vence a sua limitação. É uma mulher que não fica refém das suas limitações.
Então eu quero concluir aqui dizendo que nós precisamos superar e podemos superar, seja qual for a nossa dificuldade. Esse é o nosso momento de superação, de sair dessa geografia de inferioridade, de vitimismos, e nós precisamos aprender a superar. A superar. Superação é uma ação voltada para a mudança. Você sabe que precisa lutar contra essas resistências. Essas resistências querem te vencer, querem te estagnar, querem te intimidar, mas ao superar essa limitação, ao avançar, você vai vencer, você vai alcançar a vitória. Superação é uma ação voltada para a mudança, é vencer suas frustrações, é uma ação intencional em direção a um objetivo, é uma ação que te move. Então você está aqui nesse ponto. Talvez um ponto que você está vivendo é um deserto da sua vida, um ponto de limitação, de imagem distorcida de você mesmo, e você precisa chegar nesse outro ponto aqui. Mas você precisa de uma superação. Você precisa de uma superação. Eu finalizo aqui com o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 11 e 13. Nós conhecemos esse texto e gostamos muito de afirmar, só o verso 13 que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas isso é só uma parte do texto, não é o texto todo. Essa frase, fora do contexto, ela está incompleta. Como assim eu tudo posso naquele que me fortalece? Agora eu vou ler o texto com o contexto como um todo. O apóstolo Paulo ele diz assim: digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como a de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você só pode fazer essa declaração quando você aprende a superar as circunstâncias contrárias da sua vida. Você só pode fazer essa declaração, só vai fazer sentido na sua vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando você atravessou um deserto, quando você superou suas limitações, quando você venceu a sua visão distorcida de você mesmo. Você só pode fazer essa declaração quando você então superar suas decepções, as suas frustrações. E eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Nós vamos ter um tempo aqui de oração. Nós vamos ter um tempo aqui de você reagir a essa palavra que foi ministrada. Sim, Deus te trouxe aqui essa manhã de uma forma especial. Você está aqui. E Deus tem algo para falar e para fazer na sua vida. Eu quero que você curve sua cabeça. Nós vamos ter um tempo de oração. Nós vamos reagir a essa palavra que nos foi ministrada. Nós vamos dar uma resposta a essa palavra que penetrou no nosso coração. E quem sabe aqui você que está aqui essa manhã não precisa também fazer uma oração como Jabes fez. Senhor, me abençoe, que o Senhor expanda o meu território, que a sua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E a Bíblia diz que Deus concedeu o que Jabes havia pedido. Qual é a sua oração nessa manhã? Qual é a sua oração frente às resistências? Qual é a sua oração frente à batalha do inimigo na sua vida, a batalha dos argumentos? De um lado, o inimigo dizendo para você que você não é capaz, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que você não vai superar, que esse gigante é forte demais, que você não merece. São argumentos do mal, das trevas. De outro lado, a voz de Deus dizendo para você: meu filho, confia.
a provisão sobrenatural. A sua matemática não é a minha matemática. Meu filho, confia, se entrega, não se renda à ansiedade, ao desespero, se renda à minha presença. Não se renda ao desespero, à ansiedade, se renda à minha presença. Qual é a sua oração essa manhã, para que você possa superar em direção a avançar? Eu não sei qual a geografia da sua existência hoje. Talvez você esteja numa geografia de frustração, de deserto, de decepção, ou quem sabe até uma geografia de conquista. O que eu sei é que você precisa avançar em direção a um novo tempo da sua vida. E eu quero orar por você. Sim, eu sinto fortemente uma atmosfera de quebrantamento, uma atmosfera de rendição. Nós estamos aqui num grupo tão seleto, e eu sinto que o Espírito de Deus quer mover em nós. Mas há algo que você precisa fazer, há algo que você tem que dar o start, que você que tem que, assim como aquela mulher, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Aquela mulher vence todas as suas limitações, a fraqueza, o que o outro ia pensar, o que o outro ia falar, ela não estava querendo nem saber, ela foi em direção ao milagre dela, ela foi em direção à superação. Então, da mesma forma, eu quero te fazer um desafio, você que precisa e entende que é tempo de superar, e eu quero orar com você. Se você precisa disso, sai do seu lugar, eu quero te esperar aqui, eu quero orar por você. Venha correndo aqui na frente, quero orar por você. Apresente-se diante do Senhor, apresente a sua geografia existencial. Venha com essa oração: Senhor, expanda o meu território. Senhor, expanda o meu território. Eu não quero me acomodar, eu não quero, Senhor, idolatrar esse comodismo, essa zona de conforto. Chegue para frente aqui, por favor, aqui, gente, pode chegar aqui. Isso, pode chegar. Você está em casa, você está em casa na presença do Pai, você está em casa no altar do Senhor. Chegue mais para frente, pode chegar, fique bem à vontade. Você está em casa na presença do Senhor. É um tempo seu e do Senhor de oração, é um tempo seu na presença do Senhor. Superação. Você está autorizado a avançar. Seu tempo de deserto tem chegado ao fim. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus nunca quis que você vivesse um eterno choro, uma eterna noite escura. O seu dia vai amanhecer. Nós oramos em nome de Jesus, que haja um toque do céu. Nós oramos em nome de Jesus, que haja uma unção do céu, que haja um toque sobrenatural, que haja um toque da divina providência de Deus na sua vida, um toque poderoso na sua alma. Você não vai mais se render ao desespero, se render à ansiedade, se render aos pensamentos acelerados. Você vai se render ao altar do Senhor. Você vai se render ao altar do Senhor. Nós vamos ser ministrados aqui com esse louvor, com essa adoração, que vai nos levar ainda mais à presença do Pai. Fale com o Senhor, fale com Ele. Levante a sua oração aí agora, levante o seu clamor aí agora, faça a sua oração e diz: Senhor, me abençoe, Senhor, expanda o meu território, me abençoe, me ajude a avançar em tudo isso que tem me prendido, que tem me estagnado. Há pessoas aqui que precisam vencer as frustrações. Sim, as coisas não saíram como você planejou, as coisas saíram do cronograma, mas Deus nunca perdeu o controle. E você tem que sair desse lugar chamado Emaús, a terra da decepção, a terra do trauma. Aí não é o seu lugar, o lugar é em Jerusalém, a terra do ide, do propósito, do derramado do Espírito Santo. Saia desse lugar chamado Emaús, a terra da decepção. Volte para Jerusalém, a terra do ide. Tem pessoas aqui que têm uma imagem tão distorcida de si mesmo, que se vê tão inferior, que se vê tão menos,
se menosprezam, se inferiorizam. Diante das conquistas da vida, você tem se inferiorizado. Deus acredita em você, Deus confia em você, por isso que Ele te colocou aí nesse lugar. Falta você acreditar. E essa manhã, o Espírito Santo está quebrando essas crenças, essas fortalezas da mente, de baixa autoestima, de baixo merecimento, de achar que não é para você, de achar que você não merece. E tem pessoas aqui que estão se escondendo atrás das suas limitações. Tem pessoas aqui que estão se escondendo atrás das suas limitações, com justificativas. Suas limitações não são justificativas, todos nós temos. Você precisa fazer como aquela mulher: se eu apenas lhe tocar, eu serei curado. Que todas as suas justificativas caiam por terra agora em nome de Jesus, todas elas. Ah, pastor, mas é isso. Ah, pastor, mas a minha história. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Ah, pastor, mas é isso. Todas as justificativas caem por terra agora em nome de Jesus. Você vai avançar com uma nova mentalidade, com metanoia do céu, a transformação da mente em nome de Jesus. Levante a sua voz em oração. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Aleluia. E o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia, todavia eu me alegrarei, todavia
todavia eu me alegrarei, 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 todavia me alegrarei, todavia nos alegraremos, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Declare com confiança: o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Diga mais uma vez: o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. Rocha inabalável, Deus poderoso, Deus de provisão. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh,
haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo. Irás prover de novo. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Oh, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Jeová Jireh. O Senhor vai prover a coragem, a unção, a força. O Senhor vai prover a renovação da mente. O Senhor vai prover a graça capacitadora para vencer, para avançar, para superar. Nós cremos que o Senhor é o Jeová Jireh. O Senhor vai prover. Nós vamos experimentar a divina providência do Senhor, e nós vamos aqui louvar novamente com fé essa última parte desse louvor tão maravilhoso, que diz que o Senhor vai prover de novo. Não vivo pelo que vejo, vivo pelo que creio. E você vai declarar isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover. Eu creio, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Sim, Senhor, nós cremos nessa palavra. A Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra é poderosa, Senhor. E nós vamos sair daqui batizados nessa palavra, Senhor, de provisão. Haja o que houver, venha o que vier, o Jeová Jireh vai prover sobre nossas vidas, vai prover a graça, vai prover o favor, vai prover o recurso, vai prover a coragem, vai prover o que precisar prover, porque o reino de Deus é um reino de abundância. A batalha dos argumentos, o inimigo fala no seu ouvido: não vai dar, vai faltar, não vai ter jeito. Mas o reino de Deus é um reino de abundância, há muito para todo mundo, não é um reino de falta. Senhor, obrigado por essa manhã. Te damos graças, Senhor, pelo mover do Teu Espírito Santo sobre cada vida aqui presente.
Nós queremos avançar, nós queremos superar. Não nos deixe de fora de tudo que o Senhor vai fazer nesse tempo. Não nos deixe de fora de tudo que o Senhor vai realizar nesse tempo. Que o Senhor nos inclua nos teus planos, que são muito maiores, muito melhores do que os nossos. Em nome de Jesus eu abençoo cada um aqui, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém. Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor.